confesso que eu relutei um pouco para falar sobre esse assunto, porque é um assunto, às vezes a gente procura em Deus, Deus bota no nosso coração. Ontem à noite Deus botou isso no meu coração, agora mesmo eu acabei de falar com você o quê? Que não ia. Não vou pregar sobre esse assunto não, é muito forte e tal, mas, irmãos, é live da família, e a gente precisa estar obedecendo a voz de Deus. Eu não vou aqui pregar, mas é deixar uns pontos, pensar alguns assuntos aqui desse capítulo, que é muito interessante. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 27, capítulo 2, perdão, segundo livro de Samuel, primeiro, né, pastor? Segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Segundo Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, né? Tá falando, então é capítulo 1 Samuel 2 e 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em suas mãos, ou em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, e no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. E eu vou pular aqui para o capítulo 2 ainda, verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de todo, como se deitava com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo o vosso malefício. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço, fazeis transgredir o povo de Deus. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdotes, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque das coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, porque, portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém longe de mim, diz o Senhor. Portanto, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. É um assunto forte, é um assunto que nós até evitamos ficar falando, porque é muito, muito, muito forte esse assunto. Como é uma live de família, é para mim, o assunto é para você, nós estamos sempre falando em criação de filhos aqui, que Deus nos ajude, irmãos. Esses filhos de Eli tinham marcas aqui cruéis, muito, muito sérias. Primeiro, não conheciam o Senhor, o versículo 12, não conheciam o Senhor, eram filhos de Belial, filhos do inimigo, tiravam o sacrifício do Senhor para si, com garfo. Eram muito grande o seu pecado, versículo 17, deitavam com as mulheres na porta do templo. Misericórdia. Muito. Irmãos,
Eu penso que Eli errou muito. Nós acabamos de ler que o Senhor havia escolhido este homem para que o seu sacerdócio seria perpétuo, com seus filhos, seus netos, bisnetos, toda a sua linhagem iria ser sacerdotal. Mas Eli, ele mostrou uma fraqueza muito, muito, muito grande. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que outrora não éramos povo, agora somos povo de Deus, 2 Pedro, 1 Pedro 2:9. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Quem sabe eu estou falando aqui para alguém que tem uma grande responsabilidade na obra de Deus. Na verdade, todos nós temos, todos. Não só os ministros, não só os missionários, as missionárias estão aí, todos nós temos. Como está a nossa casa, irmãos? Como está a nossa casa? O que eu aprendo aqui, em primeiro lugar, que Eli já sabia que seus filhos não tinham a vida espiritual para ser sacerdote, irmãos. Eu penso que, pela leitura que nós vemos, ele já sabia que seus filhos iriam ser escolhidos por ele e não por Deus. E nós aprendemos em Efésios 4:11, 12, nós vemos que quem dá pastores, quem dá sacerdote, quem dá profeta é o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Hoje nós, infelizmente, estamos vendo uma verdadeira dinastia. Me perdoem, mas aqui está um texto forte. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu tenho um filho, eu luto com ele no ministério, mas ele não se interessa. Eu não vou colocar a mão precipitadamente sobre um filho que eu vejo que ele é um bom diácono, pode ser um bom diácono, é uma pessoa crente. Meu filho é um crente, a gente vê um bom pai, um bom esposo, mas precisa ter chamada de Deus. Eu vejo, primeira coisa, que os filhos de Eli não eram crentes. Segundo, jamais tinham chamada, jamais viviam na presença de Deus. E ele quis abençoar os filhos, quis dar continuidade no seu ministério, consagrando os seus filhos. Que Deus nos ajude, irmãos. Essa é a palavra, praticamente é essa. E sabe que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando eu deslizo, veja que Eli já dá sinal de fraqueza desde lá. Quando Ana vem, ele a tem por embriagada. E Eli começa então agora, você vê a fraqueza quando ele chega para os filhos e diz: o que é isso que eu ouço de vocês, meus filhos? Não é boa a vossa fama, essa fama que eu ouço é muito, mas não tomou atitude nenhuma. Não, ele podia muito bem tomar atitude séria contra os filhos, porque ele era o sacerdote, mas não tomou atitude, e aí foi piorando, e aqueles moços acabam cometendo o pior, tirando com um garfo, né, o sacrifício da panela. Aquilo é como dizer assim, hoje seria uma oferta que trariam, o dízimo que trariam, com um garfo se tira, primeiro eu, depois se sobrar do Senhor. E chegou a ameaçar aqui o moço, vamos dizer, não, primeiro para mim, eu vou comer, me saciar, depois se sobrar, e aí o Senhor vê-se numa situação. Ele então chega naquele momento e diz: olha, meus filhos, se a gente arruma um problema com homens, com juízes aqui na terra é uma coisa, mas quem vai defender diante de Deus? Deus está vendo isso tudo. Então, irmãos, Deus tudo vê. Deus contempla. Deus contempla nosso casamento, nosso relacionamento, nossa fidelidade na igreja, fidelidade com a esposa, fidelidade com os filhos, com a igreja de modo geral, como estão
como está a nossa criação hoje nesse tempo de modernidade, que praticamente estamos perdendo o controle de criação de filho. Irmão, no nome de Jesus, dobre o seu joelho, peça a Deus sabedoria. Eli perdeu o controle da criação dos filhos completamente, e então ele recebe um juízo muito forte do Senhor. Olha ali, eu tinha dito, Eli, que a sua casa ia ser perpétua ao sacerdócio, mas olha, eu me arrependo. Vamos dizer assim, Deus se arrependeu de ter dito aquilo. Eu, pelo contrário, eu volto atrás, porque Eli, eu honro aos que me honram, mas os que esquecem de mim, eles serão como que envelhecidos, serão desprezados, serão humilhados, serão desonrados. E você está me fazendo isso, Eli? Então Eli tomou aquele choque. O Senhor chama Samuel, é confirmado no sacerdote, quando ele diz: Eli, me chamaste, ia 3 vezes, aquela coisa linda. No capítulo 4, nós temos uma trágica história. Houve uma guerra, tudo com permissão do Senhor, porque o juízo vem, meu irmão, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse homem aqui brincou com Deus, que nós tenhamos temor, irmãos. O que nos faz estar de pé, o que nos faz estar na casa de Deus é o que? O temor. Não somos, vamos dizer assim, cometer erro é dos mortais, cometer um deslize somos nós que vamos cometer, mas aquele que está em pé, olhe que não caia. Caiu, Senhor, tem misericórdia. Temos o que? Um advogado junto ao Pai. Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, quem encobre a sua transgressão, o que? Nunca prosperará. Que Deus nos ajude, irmãos. É forte, eu sei. Quem sabe é tudo para mim. Eu estou precisando desta palavra mesmo. Eu sempre digo isso na igreja. Primeiro para mim, porque ela é de 2 gumes, não é? Nós todos temos telhado de vidro. Que Deus nos cubra com seu sangue. Sabe o que aconteceu? A arca foi tomada e aqueles filhos foram mortos, tanto Ofni como Finéias. E quando Eli tomou conhecimento dessa trágica derrota, que a arca foi tomada, que seus filhos morreram na guerra, ele, quando não suportou, caiu da cadeira e quebrou seu pescoço e morreu. E a esposa de Finéias estava grávida, e quando de repente ela tomou conhecimento, abortou o filho e botaram o nome daquela de Icabor. Acabou-se a glória de Israel. Que Deus nos ajude. Não vou aqui pedir desculpa, perdão, não, é a palavra de Deus, está aqui nas Escrituras. Tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Que Deus nos ajude, nos dê força. Eu vou orar por você, orar por mim, para que Deus nos guarde. Você que está no ministério, irmão, é com muito temor e tremor, aleluia. Você que tem uma obra na casa de Deus. Eu sou professor da escola dominical, pastor. Eu faço a obra, eu dirijo a igreja. O meu pastor me colocou lá. Eu sou um pastor dirigente de um trabalho. Irmão, temor e tremor. O nosso casamento tem que ser no temor e tremor do Senhor. Que Deus possa nos ajudar. Aleluia. Tudo que eu possa fazer para me achegar mais ao Senhor. Senhor, me guarda, me esconde na sombra do Onipotente. Porque a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus, é a tua palavra. Fala o meu coração, fala o coração desses meus irmãos. Senhor, nos ajuda a criar os filhos como temor. Aqui ouvimos que esses homens não eram crentes, Senhor. Não tinham nada de temor do Senhor, mas estavam no sacerdócio. Senhor,
Cobre-nos com teu sangue, Aleluia. guarda Glória nossos a Deus. filhos, Cubra, guarda nossa Jesus. casa, Senhor, que possamos, ó Deus, ver ministérios fortes, Oh, Jesus. igrejas fortes. Igrejas fortes é quando tem famílias fortes, quando tem igrejas fortalecidas. Deus, nos cubra com teu sangue, cada um de nós, todos aqui temos compromissos na tua obra, Senhor, que possamos temer e tremer sobre o Deus de Daniel. Que Deus nos ajude e nos dê graça para te servir com alegria, em nome de Jesus.